We are at the New Urban Agenda interview corner with Jorge Luiz Abraão from the Sustainable Cities Program in Brazil. Can you present yourself for us? Ok. Meu nome é Jorge Abraão, do programa Cidades Sustentáveis no Brasil, que tenta implementar, contribuir para a implementação da agenda do desenvolvimento sustentável nas cidades brasileiras. Na verdade, a gente vem trabalhando com uns eixos importantes que, a nosso juízo, que é a questão do aprimoramento da democracia e da redução das desigualdades. O Brasil, todos sabem, é um país de 200 milhões de habitantes, é a nona economia do mundo, mas é um dos 10 mais desiguais países do mundo. Portanto, resolver o problema da desigualdade é algo muito importante para nós. E a gente há décadas, na verdade, vem nos perguntamos por que um país tão rico é um país tão desigual. Então, a gente sabe que o fenômeno da desigualdade não é um fenômeno natural e ele é fruto, sim, de políticas e programas que são feitos pelos políticos, pelos cidadãos e disputas dentro de uma sociedade. E nós, com o programa Cidades Sustentáveis, a gente tenta trazer uma ideia de uma agenda que possa, na verdade, atuar nas diferentes dimensões da sustentabilidade, alinhada aos ODS e à Agenda 2030, para justamente ter uma integração, uma atuação mais integrada dos reais problemas das cidades, reunindo as questões sociais, ambientais, de governança, para a gente poder alcançar um patamar de sociedade mais elevado. Quais são os principais impactos e resultados que vocês têm diagnosticado através desse programa, do Programa Cidades Sustentáveis, na construção do desenvolvimento sustentável alinhado com a Agenda 2030? O que a gente tem percebido é que os governos, de uma forma geral, não têm dado conta do desafio que existe. Eu diria assim, nós temos um problema de governança muito forte. Que modelo de governo é capaz de enfrentar a complexidade do problema que nós temos hoje em dia, na questão das cidades, dos países? Porque a visão tem que ser outra. O modelo de governo atual, na maioria dos espaços, nos levou a uma situação de crise social, de crise ambiental, de crise de transparência, crises institucionais. Então é necessário a gente pensar um modelo que esteja alinhado, seja contemporâneo, que dialogue, que tenha transparência, participação, diversidade e que possa, com isso, trazer as perspectivas da sociedade para dentro dos governos. Não cabe mais governos autoritários, centralizadores, que, no fundo, nos levaram a esses problemas. Esse alargamento de uma visão do papel de um governo, e isso é valorizá-lo, é valorizar a política, eu diria que é mais o programa Cidades Sustentáveis quer fazer. Ele quer valorizar a política à medida em que ele propõe para os prefeitos assumirem compromissos que sejam os compromissos que eles tiveram durante as suas promessas de campanha e convide a sociedade a participar das discussões e propostas para a construção dessa cidade. Aí nós atuamos com indicadores, quais são os indicadores da cidade, como é que isso pode avançar e fazemos o controle social disso. Como é que o governo constrói um plano de metas e pode acompanhar durante o seu mandato a efetivação desse plano de metas. E como está o avanço desse programa no Brasil? Qual é a dimensão do trabalho de vocês? Com quantos governos locais vocês trabalham? E também como é esse acompanhamento da sociedade com essa plataforma? Se uma das nossas metas é atingir mais transparência, como é que o programa Cidades Sustentáveis ajuda a sociedade civil no monitoramento desses compromissos do governo com o desenvolvimento sustentável? Olha, o programa está hoje em 170 cidades do Brasil e essas cidades reúnem 60 milhões de habitantes. Isso dá praticamente 1/3 das pessoas que vivem em cidades no Brasil estão relacionadas ao programa Cidades Sustentáveis, o que é um enorme potencial para a gente colocar a agenda urbana, a nova agenda urbana, a agenda do desenvolvimento sustentável nas cidades. Agora, é muito importante a participação da sociedade, é muito importante a incorporação dos prefeitos efetivamente nesses planos. O que a gente tem percebido e estimulado é que os prefeitos, na verdade,
cumpram a promessa de entregar um plano para que a cidade saiba como ele está iniciando o seu mandato e como ele vai entregar o seu mandato. Esse é o ponto. A sociedade tem que ver como é que esse mandato vai entregar, que números ele está pegando e como ele vai entregar na saúde, na educação, no transporte, no saneamento, na habitação, onde for. E existem dados para isso. E o monitoramento disso, o acompanhamento, a participação da sociedade com propostas, com controle social. E a transparência, como você colocou, Gabriela, é fundamental nesse processo. Então, nós estimulamos muito a questão da transparência de dados, pedindo aos governos, às vezes acionando através de a lei de acesso à informação, para que a gente possa efetivamente conhecer a cidade e ter os dados necessários para o acompanhamento da sociedade. Com isso, a gente tem verificado que há políticas que não avançam. Passam-se 5 anos, 6 anos e nós estamos estagnados. E com isso a gente pode criar elementos de pressão, de diálogo, para que possamos avançar e efetivamente enfrentar os problemas em que nós não estamos no tempo conseguindo resolver. Ok, muito obrigada, Jorge Luiz. Thank you very much.